Bendito sejas tu, Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que restaura nossa alma dentro de nós com a misericórdia, pois grande é a tua confiabilidade. Olá, meus amigos, meu cordial bom dia a você que me ouve. Bora para o nosso Café com Fé. Desejo de todo o meu coração que nada esteja quebrado, faltando ou fora do lugar na tua vida e no seio da tua preciosa família. Amém? Hoje o texto base para a nossa meditação, para a gente poder ter aqui o nosso papo vertical, está no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 15, a partir do verso de número 21, que nos diz: Saindo daquele lugar, Yeshua retirou-se para a região de Tiro e também de Sidom. E uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim? Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Mas Yeshua não respondeu a ela nenhuma palavra. Então seus talmidins, seus discípulos, se aproximaram dele e pediram: Mestre, manda essa mulher embora, pois ela vem gritando atrás de nós. E o Rabone respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Então a mulher veio até ele, se prostrou e adorou e disse: Ajude-me. E ele respondeu: Olha, não é certo eu tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E ela disse, porém: Sim, eu entendo, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E neste momento, Yeshua respondeu: Mulher, grande é a tua emuná. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Amém? Amados, existem momentos na nossa vida em que nós oramos, clamamos, choramos, e a única resposta que recebemos é o silêncio. E a mulher cananeia está aí, para nos ensinar hoje que a emuná verdadeira não é aquela que desiste diante do silêncio, mas é aquela que insiste apesar dele. Veja que essa mulher, ela não tinha aliança com o Deus de Israel, com o Deus de nossos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Ela não fazia parte do povo da promessa, ela não tinha um direito, entre aspas, espiritual, mas ela tinha algo que muitos dos filhos não tinham, que era fome e emuná. E quando a emuná e a fome se encontram, os céus se movem. Porém, mesmo com tamanha fome, com tamanha emuná, ali o silêncio veio para poder provar o seu coração, para poder provar a sua fé. Veja que mesmo diante do clamor, mesmo diante do pedido de misericórdia, da compaixão, o Rabone não lhe respondeu uma só palavra. E ali foi o primeiro teste dela. Veja que ela não foi excluída por não fazer parte da aliança, por não fazer parte do povo eleito. Não, ela simplesmente provou do silêncio. O Rabone a ouviu. O Rabone a viu. O Rabone simplesmente decidiu não respondê-la. Então, através de Yeshua, nós aprendemos que o silêncio do Eterno não é ausência, é teste. E muitos desistem aqui, porque acham que Deus não está ouvindo. E não está ouvindo porque não são importantes, porque não fazem parte da aliança, porque não fazem parte do povo eleito. Porém, o silêncio de Deus não significa indiferença. É profundidade significativa. Quem desiste no silêncio nunca vai experimentar o milagre da resposta. E mesmo diante de tudo isso, veja que, se não bastasse o silêncio, me perdoa, havia também a pressão das pessoas, que tentou calar sua emuná. Isso aconteceu também em um outro episódio, com Bartimeu, filho de Timeu. Porém, veja que os discípulos pediu para que o Rabone mandasse essa mulher embora, porque os discípulos não estavam suportando o grito dela. Eles queriam silêncio, conforto, eles só não queriam exercer compaixão naquele momento. Então aqui nós aprendemos que sempre haverá vozes dizendo: olha, isso aqui não é para você, isso aqui não vai acontecer, é melhor você aceitar logo, é melhor você desistir de uma vez que vai doer menos. Porém, a fé, ela não se move por opinião. A nossa fé precisa estar baseada na razão e na verdade. E mesmo ela sabendo que os discípulos ali, estavam tentando calar ali a sua emuná diante do mestre, ela não se levantou, ela não discutiu com eles, ela simplesmente continuou clamando. Por quê? Porque quem tem propósito estabelecido no coração não fica perdendo tempo debatendo com quem não entende a sua dor, queridos. Aquela aparente rejeição não afastou ela do propósito, do objetivo no qual levou ela ali. E mesmo diante de tudo isso, ela ainda ouviu o Rabone dizendo: olha, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Aqui parece que agora todas as portas definitivamente fecharam. Acabou. Mas ela não levanta argumento teológico, ela não fica discutindo posição. O que ela faz naquele momento? Ela se aproxima ainda mais. A mulher veio e o adorou. Então, quando parece que o Eterno está distante, o nosso caminho precisa ser estimulante. E adoração não tem nada a ver com emoção, querido. Adoração não tem nada a ver com canção. Adoração é rendição. Veja que naquele momento em que o Rabone disse, em que ele veio apenas para as ovelhas perdidas de Israel, ela não ficou ali pedindo explicação sobre isso, não. Ela veio e adorou, porque ela entende que a adoração muda ambientes espirituais. Então, se a adoração consegue mudar ambientes, que é muito mais superior do que o natural que nós estamos, quem dirá o natural?
E mesmo ela fazendo tudo isso, falou, agora o milagre aconteceu. Não aconteceu. O Rabone agora libera uma palavra muito dura para ela. Não é certo eu tirar o pão dos filhos e dar para cachorro. Que palavra pesada. Porém, com o mesmo peso da palavra, agora acontece algo também poderoso. Essa mulher poderia se ofender, ela poderia ir embora, ela poderia se revoltar, se levantar contra o Rabone. Mas o que ela faz? Ela escolhe interpretar esta palavra através da fé dela e não deixar com que o orgulho tomasse conta. Porque pessoas orgulhosas perdem milagres, enquanto pessoas humildes conquistam céus. E a resposta desta mulher foi viralizada no céu, quando ela disse, eu entendo, Senhor, que até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E aqui está o ponto mais alto do nosso café. Ela não pediu o pão inteiro. Ela só disse, uma migalha para mim é suficiente. Porque quem entende o poder da mesa sabe que uma migalha que vem da mesa de Deus vale muito mais que um banquete que vem da mesa de Nabucodonosor, que é a representação da Babilônia espiritual que comanda as coisas deste mundo. Então, em outras palavras, ela estava dizendo, olha, se eu não posso sentar à mesa com vocês, tudo bem, eu fico aqui debaixo dela. Eu só não vou sair daqui enquanto o Senhor não me der a resposta pelo qual o propósito me trouxe até você. A fé, ela não se negocia, queridos. E foi nesse momento que ela recebeu a chave da virada. E o Rabone disse, mulher, grande é a tua emuná. Uau! E Yeshua nunca disse isso aos seus talmidins, mas disse isso a uma mulher estrangeira. Uma mulher que começou sendo ignorada, termina elogiada. Uma mulher que começa gritando, termina comemorando. Uma mulher que começou de forma muito humilde, agora termina como exemplo. Porque fé persistente é isso. Transforma cenários. Então existem algumas lições profundas para nós aqui neste café. O silêncio de Hashem é teste, não é abandono. A pressão externa não pode calar a sua fé interna. Tome muito cuidado. Se você hoje está vivendo esse momento de silêncio com Deus, de ausência de resposta, porque se o Eterno não está falando, o que mais tem é a gente falando no teu ouvido. Desiste, mete o pé, abandona, abre mão. Toma muito cuidado com essas pressões externas. E outra, humildade abre portas que o orgulho fecha. E entenda de uma vez por todas, uma migalha da graça é suficiente para mudar a nossa história e para poder mudar destinos. A gente só não pode desistir, porque quem não desiste vai constranger o céu, querido. Então eu tenho uma aplicação profética aqui para a gente concluir o nosso café de hoje. Para você que talvez esteja vivendo aí no silêncio, na ausência de resposta, na fila da espera, achando que está sendo ignorado, se sentindo fora da promessa. Ei, Deus está dizendo aqui nesta manhã, continue, insiste, adore, responda tudo isso com fé. Porque eu sou o mesmo Deus de ontem, hoje, sempre, e digo a você nesta manhã, grande é a tua emuná. Então, quem apoia o silêncio celebra milagre. Não tenha uma fé ofendida, não. Responda com fé. Uma migalha do céu sustenta uma geração inteira, querido. O milagre começa quando o orgulho termina. E o Eterno não ignora, em momento algum, uma fé insistente. Amém? Vamos plantar essa semente no nosso coração? Vamos orar? O silêncio do Eterno pode ser um dos maiores desafios para nós, querido. Porque vai gerar em nós ansiedade, aquela sensação de abandono. Porém, é nesse momento que o Eterno abre um espaço para a preparação no nosso coração. Porque o Eterno trabalha no silêncio, ele molda o nosso coração. Senhor, Tu és o único e soberano Deus. E neste momento em que o céu parece talvez mudo, em que as respostas não vêm, eu peço a Ti a graça de entender o Teu silêncio. Não a Tua ausência, mas que a Tua presença venha me ensinar isso. Ajude a calar a nossa ansiedade, essas vozes externas, e a confiar apenas na Tua soberania. Mesmo sem ver o Teu agir, que nós possamos crer que Tu estás trabalhando e preparando o melhor para cada um de nós, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Que a Tua Shalom, que excede todo entendimento, venha guardar a nossa mente e o nosso coração. Que o Senhor nos dê a paciência de Jó, nos dê resiliência para não desistir enquanto nós estamos esperando. Dai-nos emuná, para não depender apenas de milagres visíveis, mas para descansar no Teu amor, na Tua fidelidade, mesmo quando nós não estamos compreendendo os Teus caminhos, os Teus pensamentos, os Teus processos. E não permita que os problemas, as circunstâncias venham nos tornar filhos rebeldes, murmuradores,
mas que nós possamos encontrar firmeza em Ti, pois Tu és o nosso socorro bem presente na hora da angústia. E aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que nunca se abalam. Então, se porventura algum de nós estamos aí, no silêncio deste dia que amanhece, peço força, sabedoria e paz para cada um de nós. Queremos olhar hoje para este dia com os olhos cheios de amor, de gratidão e ser paciente, compreensivo, manso, prudente. Cerra os nossos ouvidos de todas as vozes que tentam enfraquecer a nossa fé, que tentam fazer com que os nossos pés venham retroceder. E guarda a nossa língua, Senhor, para que nós não venhamos mortificar as sementes de vida que há dentro de nós e nem anular os propósitos do Senhor em nossa vida. E que eu e meu irmão possamos viver o dia de hoje sem confusão. Apenas que a sua presença nos baste. Amém. Shalom, queridos. Um ósculo santo no teu coração. Amo a vida de vocês. Seguimos juntos na luz.